Pessoal, tudo bem? Estão ouvindo bem? Show de bola. Quem aqui já usa Databricks? Quem que tem uma esteira de Databricks que fala tá 100%? Reduziu, reduziu bastante as mãos aqui, né? Bom, gente, eu queria falar um pouco hoje sobre isso, sobre a importância de esteiras, né, de operações em plataforma. E método de fazer isso, né, metodologia de fazer isso, combinando com o Modern Data Stack também, que é um framework, uma abordagem que a gente usa muito na Indício. Meu nome é Daniel, eu sou o CDO aqui da empresa e fundador. E eu vou estar acompanhado da Lauren, que é da Ticket Mobility e Head, que teve alguns desafios com isso e que a gente trabalhou com eles nesse processo. Bom, primeiro eu queria dizer que, para quem trabalha mais tempo com dados, vamos dizer assim, uma eternidade de 5 anos, né, 10 anos, a tecnologia mudou muito, né? E 10 anos atrás, a tecnologia era um gargalo. Era um grande desafio de trabalhar com volumes grandes de dados, ou de trabalhar com dados de uma forma, vamos dizer assim, mais otimizada, né? E a Databricks resolveu isso. Por isso que está todo mundo aqui, né, falando, nossa, a Databricks realmente ela permite fazer muita coisa. Os colegas agora falaram um pouco sobre isso, né, diferentes aplicações para Databricks, desde ingestão, transformação, até AI, né? Só que quando a gente fala com os executivos, com os gestores, muita gente ainda sofre. Muita gente fala, nossa, eu não estou conseguindo entregar o que o negócio quer, não estou conseguindo atingir os objetivos de maturidade analítica, de cultura, né, ou de velocidade de entrega de produtos de dados, etc. E até alguns estudos mostram que essa métrica de alcance, de cultura e tal, meio que está estagnada nos últimos anos. Mas aí a pergunta é, como que, se a tecnologia está tão melhor, é tão mais fácil, por que a gente não consegue ser melhor com dados? Por que a gente não consegue entregar mais dados, né? Mais valor com dados? Eu gosto de dizer que isso é um problema, porque quando a gente trabalha com dados, a gente tem que trabalhar em 3 grandes dimensões, né? Pessoas, organização, processos e tecnologia. E muita gente trabalha com tecnologia, né? E às vezes não olha com tanto carinho essas outras grandes, importantíssimas dimensões, né? E eu queria mostrar aqui hoje, né, falar rapidamente com vocês, muito superficialmente, que eu tenho aqui 15, 20 minutos junto com a Lauren, de que quando a gente combina Databricks, né, com processos, com até ideias do Modern Data Stack, né, eu não sei quantos conhecem o Modern Data Stack, eu vou falar um pouco sobre isso, a gente consegue ter mais sucesso, consegue avançar mais, né, nesses objetivos, objetivo fim da plataforma de dados, que é um negócio que não é a tecnologia, né? Bom, fazendo um leve jabá aqui da Indicium, né? Nós somos uma empresa global de serviços de dados, tá? Trabalhamos com serviços end-to-end, desde estratégia, consultoria até treinamento, mas também passando bastante por serviços, né? A gente trabalha bastante com implementação de Databricks, de plataforma e de produtos de dados como um todo, né? AI e BI. A gente recebeu um investimento esse ano, né, no início do ano, para impulsionar os projetos de dados nas empresas, e isso nos permitiu também olhar até um pouco mais carinho para processos e outras coisas que a gente sabe que é muito importante. Hoje nós temos aí 3 escritórios, Nova York, São Paulo e Florianópolis, que é onde a empresa foi fundada. E aí, né, voltando agora para o que eu falei, né, do Modern Data Stack, que muita gente não tem tanto contato, né? Quantos já conhecem o Modern Data Stack? Já viram falar? Meia dúzia de mãos aqui. Mas, bom, gente, a ideia, né, surgiu alguns anos atrás, vamos dizer 4, 5 anos atrás, muito com a evolução da Databricks e outras plataformas modernas em nuvem, que foi quando a gente desacoplou os grandes monolitos, as ferramentas, né, de 1 ou 2 marcas, e começamos a falar de modularidade. Bom, como que eu faço uma ingestão que não dependa
do Data Warehouse, do Data Lake, do Lake House em si, porque se eventualmente tiver uma nova tecnologia, eu posso manter a minha gestão, né? Como que eu faço a transformação dos dados, né, toda essa camada de lógica de negócio, mais eficiente, mais perto do negócio? Que é um grande desafio que a gente sabe, né? Quando o TI tem que fazer isso, é um gargalo. Não, é ticket, né? É fila do pão que eu falo. O pessoal lá, me libera uma tabela, muda essa regra, né? Como que eu faço o negócio trabalhar com isso? Agora, o negócio não vai escrever escala. O negócio não vai fazer um modelo em Java que tem que fazer 55, né, códigos, etc. Então, como que a gente facilita? Daí, nesse mundo veio a ideia, de novo, do SQL como linguagem de transformação, né, que a maior parte das ferramentas, inclusive a Databricks, incentiva hoje em dia, né? Por baixo de tudo isso, a gente tem uma camada de governança unificada, ferramentas que se conversam, que têm os mesmos APIs de governança, mesmos APIs de automação, de coisas que a gente hoje usa muito, né, em plataforma, como Terraform, né, que se conversam com um orquestrador, com orquestradores, que tudo, para quem trabalha com Modern Stack, né, a gente fala muito disso, mas quem não trabalha, às vezes, acha isso muito diferente, porque não é tão fácil quando a gente fala do ambiente mais legado, vamos dizer assim, do ambiente mais né, Databricks, pré-Modern Stack. Tá? E claro, né, e separar tudo isso da camada de consumo, da camada de produtos, né, que é o BI, que é o GenAI, etc., porque a gente quer cada vez mais que essa última camada fique com o negócio, principalmente, né? E não só a última camada, até um pouco da do meio aqui, né? Então, para finalizar, assim, acho que uma das grandes sacadas também do Modern Stack foi o surgimento de novas funções com o trabalho de dados, né? Como a função, por exemplo, do Analytics Engineer, o engenheiro de Analytics, que muitas empresas já têm, mas que é justamente a pessoa, né, a área que vai desenvolver aqui o meio, né? O SQL, ali, os modelos, as tabelas, né? Que a gente sabe como engenheiro de dados que nós, geralmente engenheiro de dados não gosta de fazer, né? Falar com o negócio lá, descobrir por que a margem líquida é menor que a bruta e blá, 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 blá. Algo que o negócio sabe fazer muito bem, mas ele não sabe SQL, não sabe trabalhar com Data Lake. Como que a gente junta as duas coisas, que é um dos objetivos aqui desse framework. Bom, quem trabalha com isso, né, com essa abordagem, ou com variações dessa ideia, né? Tem muitas empresas no Brasil que fazem isso, em grandes empresas, e tem muitas empresas aqui também que eu citei que fizeram isso conosco, né, que nós ajudamos a implementar desde a estratégia até os serviços. Tá? Então, não é algo, vamos dizer assim, exclusivo de uma ou duas empresas. Tem muita gente que faz. Inclusive, uma das principais ferramentas, que é a DBT, né, que estava ali no meu diagrama anterior, é um parceiro forte da Databricks, e ano passado foi o parceiro que mais cresceu, a ferramenta que mais cresceu no Databricks no mundo, porque ela permite fazer isso de uma forma muito boa, e esse é um dos pontos que eu vou puxar hoje sobre a parte de operações. Bom, retomando aqui o assunto de operações e de plataformas, né? Lembrem que eu falei sobre geração de valor. Tá? O que é geração de valor, gente? É a ponta do iceberg. Ali, é o que está em cima do nível da água. GenAI, Advanced Analytics, Next Gen BI, etc. É o que o negócio está vendo, o CEO está vendo, né? Os nossos diretores. E o problema é que tudo que vem embaixo da água ali é muito difícil de fazer. A gente tem que garantir que os dados são gerenciados da forma certa, que tem seu ciclo de vida, que tem seus ambientes separados de desenvolvimento, que uma coisa nova não vai atrapalhar que já funciona. Né? Tudo isso não é tão fácil. Depois a gente tem que trazer os dados de milhares de fontes, centenas, dezenas de fontes diferentes, da forma certa, sem comprometer o sistema transacional, né, que também não é fácil de fazer. E às vezes o negócio vai lá e pluga um Power BI no banco de dados, né, e derruba o banco de dados da empresa, e fala, não dá para fazer isso. Mas também não pode demorar 6 meses para fazer isso. Então esse que é o grande desafio. Né? A gente tem todos os desafios de governança, que é, enfim, enorme, estratégia, cultura e tal. Tudo isso não é o que está nesse diagrama aqui. Tá? Por que eu falo isso? Quantos de vocês têm um diagrama desses na plataforma? Meia dúzia, acho que tem gente que ficou com vergonha, mais gente tem. Né? Quando a gente fala de tecnologia, de plataforma de dados, a primeira coisa que a gente mostra é um diagrama desses. Olha, a gente vai usar Databricks, a gente vai fazer bronze, prata e ouro e tal, a ingestão vai ser tal, né? E o que eu gosto de falar é que mais do que esse diagrama mostra, é o que ele não mostra.
É como que isso vai funcionar. Tá, mas como que eu vou desenvolver essas camadas? Quem vai desenvolver? Quem que pode fazer em cada área? Quem que não pode fazer em cada área? Né? Isso não está nesse diagrama. Esse diagrama é um diagrama de tecnologia. Um diagrama que só mostra, né, logos, né, ferramentas. Depois a gente tem que fazer elas funcionarem, conversar entre si. Isso é um grande desafio. Né? E esse é um desafio que, obviamente, de uma forma muito simplificada, a gente precisa mostrar em outros tipos de diagramas e outros tipos de conversas. Que é, né, o que muita gente, o que se chama no Brasil, nas empresas, de as boas e velhas esteiras. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento de analytics, poucas empresas que eu tenho contato conseguem fazer, por exemplo, um desenvolvedor ter o seu próprio ambiente. Ah, você fala, mas ele tem o próprio notebook e tal, mas o notebook dele, como que ele faz isso virar produção? Como que ele testa isso depois? Ah, ele copia o notebook e manda para mim no outro lugar. Isso não é uma esteira. Né? É uma esteira manual. Então, como que a gente faz esse desenvolvedor ter esse ambiente de desenvolvimento com dados certos, às vezes com dados, com amostras, etc., com volume não tão grande de dados? Isso é um desafio. Eu não vou responder aqui, tá? Não dá tempo. Mas esse é o primeiro desafio. Depois a gente tem o desafio de como a gente faz o que ele está desenvolvendo chegar num ambiente de testes, chegar num ambiente, né, como a gente faria em software, né? Por exemplo, ter camadas de desenvolvimento Silver e Gold, além da camada produção, que tenha como revisar isso. Dá para fazer isso na Databricks? Dá para fazer, mas não é fácil. Né? E, inclusive, por isso que eu falo do Modern Data Stack, às vezes a gente consegue colocar outras ferramentas aqui que deixam mais fácil fazer isso. Sem sair da Databricks, né? Sem deixar de processar os dados lá, mas tendo todo esse framework de uma forma melhor, mais organizada. Né? Que uma das formas, eu falei, é o DBT, é uma ferramenta que permite fazer isso de uma forma muito boa, mas não é a única. Né? Existem formas de fazer isso. O que eu quero provocar vocês é que é importante vocês se preocuparem com isso. Né? E claro, por fim, a gente levar tudo isso para a produção, ter esses dados rodando lá, com todos os nossos monitoramentos de SLAs, desempenho, custo, né? Que não é fácil. Quantos vocês têm monitoramento sobre tudo que faz no Databricks, no pipeline? Essa foi melhor, que não teve nenhuma mão levantada. Né? Uma? Depois conta pra gente. Né, conseguir olhar tudo isso é muito difícil. Né? E a gente sabe que às vezes o custo estoura, ou às vezes a performance cai. Tem um monte de coisa que acontece porque a gente constrói isso sem se preocupar muito com essas partes. Bom, e depois a gente pode conversar um pouco lá no stand, quem tiver mais dúvidas a gente pode mostrar algo mais concreto aqui. Quando a gente fala de machine learning, o buraco ainda é mais embaixo. Né? MLOps, gente, tem outros problemas. Né? A gente tem que ter um ambiente de análise exploratória, que a gente tem que ter contato com os dados, às vezes com um volume enorme de dados brutos. Né? Esse ambiente tem que, às vezes, falar com produção, às vezes não falar com produção. A gente não pode desenvolver com todos os dados, né? Senão a gente vai ter o famoso overfitting. Então a gente tem que separar os ambientes de dev e produção, teste e treino, no caso aqui, e até melhor, às vezes, ter até um ambiente que nem tem contato, que a gente nem vê, porque a gente vai conseguir só na hora do CI ali, da hora que vai deployar, que ele vai treinar, testar com novos dados ainda, para a gente ter mais garantia ainda. Né? Tudo isso a gente tem que ter métricas, por exemplo, usando MLflow, que a Databricks permite fazer muito bem, né, para a gente gerar essas métricas. Tudo isso aqui dá um trabalho desgraçado de fazer, não é fácil, não é out of the box. É processo, não é tecnologia. Tá? Depois, quando a gente fala em produção, tudo que a gente fez tem que funcionar também, né, com outros dados, com os dados online, né, dependendo do tipo de produto. Tem que ter os ambientes também de stage, em comparação com prod. Gente, é muito complexo. Né? E é esse que é o ponto que eu falo, não é só logos num diagrama. A gente tem que conseguir construir esses processos. E as empresas que já fizeram, né, que fazem machine learning em produção, em massa, sabem a importância de esteiras. Né? Tem empresas que às vezes têm 40, 50 data science e não tem nenhum modelo em produção porque a esteira não conseguiu ser desenvolvida. Bom, e aí por último, né, temos o outro desafio que é fazer isso com LLMs. O colega estava falando agora há pouco sobre como a Databricks permite criar modelos, agentes, né? Mas não só isso, a Databricks consegue fazer uma esteira muito boa também para LLMs. Isso é uma coisa muito positiva. Então a gente consegue aplicar, ao invés de modelos, agentes aqui, ter
visibilidade dentro do MLflow sobre os agentes, sobre o tipo de resposta que eles estão fazendo, né? Se eles estão... qual é o nome? Quando eles não esqueci a palavra quando eles estão delirando, vou usar a palavra delirando aqui que veio aqui, alucinando, tá? Então, gente, o que eu queria mostrar aqui, né, de novo, pouco tempo, é a importância de trabalhar com esse tipo de processo, além da arquitetura só de tecnologia, né? Pensar nos processos de como as coisas vão se conversar, vão evoluir, as esteiras, chamadas esteiras, e como a gente pode fazer isso na Databricks, por exemplo, nesses 3 exemplos aqui que eu passei, tá bom? E agora eu queria convidar a Lauren para falar um pouco aí dos desafios de otimização de operações na Ticket. Obrigada, Daniel. Boa tarde. Obrigada, Daniel e Indicium, por permitir com que a gente falasse um pouquinho do nosso case da InDeRed. Aqui, considerando um case aqui como uma referência, um case de sucesso aqui. Então, contando um pouquinho da nossa empresa, né, eu faço parte do grupo da InDeRed. É um grupo francês, presente em 45 países. Nós temos 1 milhão de clientes, de empresas clientes, e são 60 milhões de usuários em nossa plataforma. A Ticket, ela é líder, né, em plataforma digital, em 3 verticais, que é a benefícios, que é a Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, mobilidade, que é a Ticket Car, né, Ticket Log, Repom e Tagui, assim como o meio de pagamento, que é a Pay e a Ponto. E aqui eu conto um pouquinho mais, né, da nossa história dentro da mobilidade inteligente. Então, quando a gente fala, né, eu sou diretora de Data e AI da mobilidade. E quando a gente fala especificamente dos nossos clientes, nós estamos falando de 33 mil clientes no Brasil. São clientes, né, empresas clientes. A gente está falando de 1 milhão veículos administrados pela nossa plataforma, assim como 48 mil estabelecimentos credenciados, né? Ou seja, que tudo isso, toda essa comunicação, essa conexão se dá através de dados AI, por isso a grande importância aqui dessa plataforma e de ter um DataOps bem parrudo aqui para nossos processos. E quando a gente fala da Ticket Mobilidade, né, a gente está falando justamente de um cenário aqui de gestão de frotas, que engloba desde abastecimento, manutenção, a parte de pedágios, como também fretes, né? E aqui a gente conta um pouquinho mais do que é a nossa plataforma. Então a gente partiu de uma plataforma aqui em Databricks, de um desenho super tradicional, mas com um diagnóstico que a gente realmente precisava de uma escala muito maior. Então sempre com oportunidade de revisão de custos, revisão de tempo de processo, enfim, com revisão de padrões, né? E aí onde entrou a Indício para nos ajudar. Então a gente consegue ver que, assim como o Daniel falou, a gente está falando de módulos, né? E a gente passou a ter uma unificação desses módulos, tratar em módulos e trouxemos uma ferramenta mais moderna, né, o DBT, para a parte de transformação, com o stack tecnológico da Azure, para nos suportar com a parte de DataOps. Então, com isso, a gente conseguiu chegar em controle maior de versionamento, com maior CI/CD, mais velocidade, mais redução de um custo, que a gente comprova depois ali mais para frente em nossos indicadores, assim como também, né, uma revisão dos nossos fluxos e melhor clareza dos nossos processos. Então, a gente teve uma definição mais clara, né, de cada camadinha, do que ela faz, de onde coloca as regras de negócios, enfim. E aí a gente mostra aqui nesses resultados, né, que quando a gente compara 2023 com 2022, a gente vê uma redução drástica, né, de 25%, 26% do nosso custo. E aí a gente vê a escala, né, o tamanho da escala. Então, realmente, o nosso número de tabelas, né, ele passa a ser quase o dobro, né, 86% maior, e a gente vê o nosso tempo de processamento que ele cai de 3 horas para 1h20, ou seja, reduzindo pela metade o nosso tempo médio de processamento. Então, com isso, agradecer a Indicium, né, e toda a parceria que a gente teve até então, porque agora os desafios são outros, né, mas realmente hoje a gente já está superado nisso aqui, dando a escala que a gente precisa em termos de DataOps, em termos de dados, e é isso aí. Então, agradecer novamente a Indicium. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lauren. Obrigado, pessoal. E estão convidados para o nosso stand ali na Expo. Obrigado. Valeu, Luiz, também.